seguidores, de volta para o segundo tempo desse nosso bate-papo maravilhoso com o João Augusto, um skatista, despontou aqui no Vale do Taquari e, pelo que nós estamos sabendo aqui, tem um futuro brilhante pela frente. Black Sistema de Segurança, obrigada por apoiar nosso programa. Você já segue a RDK Comunicações? Se não segue, vá lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Siga a gente, se inscreva no YouTube, que a gente está fazendo o trabalho para vocês, contando das coisas do nosso vale e do mundo, porque a internet é mundo, né? João Augusto, nós terminamos o primeiro tempo do nosso bate-papo dizendo que chegou a pandemia. O que a pandemia fez? Pode responder junto também, Anderson, se tu quiseres acrescentar. O que aconteceu na pandemia? Foi um baque ou tu continuaste praticando? Eu acabei parando. Eu parei de andar de skate porque não podia sair de casa e a gente até tinha feito, foi meses antes da pandemia, a gente tinha feito um piso lá em casa pra mim conseguir andar de skate, tava polido certinho, sabe? Daí, só que, tipo, não tinha amigos pra andar de skate por ali, não dava pra sair de casa, até tinha coisa em casa, mas não dava pra chamar amigo, não dava pra sair A também, gente se isolou, sabe? né? Sim, daí eu acabei perdendo interesse, porque é legal, é muito mais legal praticar um esporte com amigos, mesmo que seja individual, mas praticar com amigos é sempre mais legal, né? Daí eu acabei perdendo interesse e parei de andar de skate. Parou de verdade, assim, parou mesmo. Sim, parei. Depois de um ano, meus pais pediram, vai andar de skate, vai fazer alguma coisa, não fazia nada. Tipo, não queria andar de skate, sabe? Fazia tudo pra evitar. A pandemia atingiu, inclusive, as crianças, Sim, né? Que coisa impressionante isso. E quando é que voltou o interesse do skate agora com toda essa história linda que tu tem pra contar? Cara, uma vez eu decidi escutar meus pais. Ai, eles falaram, vai dar skate, eu decidi escutar. Daí eu fui e daí... Pai e mãe fundamentais, né? Sim. Daí eles me chamaram pra mim andar e eu fui e voltou a vontade. Já tinha terminado a pandemia? Não. Não, você voltou Foi no meio de 2021, tava bem forte ainda. Voltou a andar então já dentro da pandemia? Sim, ainda dentro. Mas em casa? Isso. E aí, quando acabou a pandemia, tu já tinha competido antes da pandemia? Não. Só no final de 2021, novembro de 2021. Qual é que foi a tua primeira competição? Foi o Campeonato Gaúcho. Gaúcho. Aonde? Sapiranga. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores, no intervalo. Tem muita competição de skate, né? Quiser contar para nós, sim. Segato? A gente acaba ficando sabendo muito pela rede social, né? A gente... Instagram, a gente segue muita gente do skate, muitas prefeituras, muitas associações de skatistas, que existem muitas por aí, talvez as pessoas não saibam, mas o skate é feito muito pelos skatistas, quem promove o skate são os skatistas, às vezes, então a gente acabou ficando sabendo desse evento que teria, existe uma federação gaúcha que é conveniada à Confederação Brasileira, que é homologada, os eventos são homologados pela Confederação Brasileira. Então, nesse evento em Sapiranga, abriria a vaga para o Campeonato Brasileiro. Mas, realmente, a gente foi sem pretensão nenhuma disso. A gente foi pela experiência, para ele, né, ver como ele iria se sentir, se ele gostava daquele ambiente. A gente foi pegar uma experiência do que seria, né? E daí acabou que era final, depois acabou o final, vamos dizer, final da pandemia, não era ainda bem final, mas ele foi lá e competiu e acabou ficando entre os três, né? E abria Na primeira competição? Mas abria 3 vagas, né? Abriam 3 vagas para representar o estado. Então ele ficou entre os 3 gaúchos, tinham poucos competidores, a gente precisa falar que tinha poucos competidores, mas eu creio que as coisas acontecem por algum motivo, sabe? Eu acho que aquilo ali aconteceu por algum motivo. Foi aquilo ali que deu um start na vamos dizer, pequena carreira dele, né? Iniciou a carreira dele, a vontade dele do skate. E aí então ele acabou tendo essa vaga e 2 semanas depois, 2 a 3 semanas, já iria ser o Campeonato Brasileiro, que foi lá em Salvador, lá em Lauro de Freitas, na Bahia.
E aí foi uma correria para comprar passagem, fazer vaquinha, fazer, né, para juntar grana, porque a gente não estava preparado para aquilo, era um investimento grande, né? Lógico. Tu sair E daqui... é um esporte que não tem um apoio como os Não, outros, era o né? patrocínio, totalmente, né? Totalmente a partir da nossa atitude de querer levar ele e buscar os recursos, né? Então a gente mobilizou toda a família naquela época, muita gente ajudou, muita gente a gente pode nem falar nomes aqui porque Sim. foi muita gente, se a gente falar vai ficar, né? Alguns não vão ser mencionados, então teve muita gente que abraçou e entendeu a nossa ideia, a experiência que seria ter alguém representando o Vale do Taquari, o Arroio do Meio mesmo, né? Então a gente conseguiu, fez o esforço de todos os lados lá e conseguimos ir para Lauro de Freitas. Então na primeira viagem de avião dele, Nossa. Verdade. primeira experiência com um campeonato de um nível tão alto, sem mesmo entender direito o skate, o brasileiro foi o terceiro campeonato dele. Depois de Sapiranga teve Mais em Guaporé, que ele foi e competiu, daí acabou ganhando aquele evento em Guaporé. Primeiro troféu dele. Tá, tu já chega assim, ganhando. E brasileiro. E aí, o pai dele disse que ele é tímido, mas eu tô vendo que ele é um guri muito corajoso, porque a terceira competição foi um brasileiro. Foi. Como é que tu encarou as feras lá? Porque aí lá é bem diferente o nível, né? É muito alto, tipo, tem gente de todo o Brasil. Né? E tu competiu e foi bem? Não. Não? Não. Tinham 47, juntando o país inteiro, né? E eu acabei ficando em 40º. Não importa, era o primeiro Não era brasileiro. resultado que a gente estava buscando. Não, e depois- sabe? E estavam buscando outra ele tava coisa. aprendendo a manobrar, era tudo novo para nós. É. A gente não foi para buscar com qualquer pretensão, a gente foi Lógico. pela experiência. O skate proporciona muita experiência, não só troféu ou medalha ou visibilidade, enfim, não é muito mais além disso. Ele é muito mais experiência, vivência, amizades que se faz com ele, né, do que propriamente títulos, né? E aí, João, tu já tinha certeza que tu ia ser skatista? Ou o brasileiro foi o divisor d'água assim? Eu vou ser skatista? Ou Eu tu já, vou ser skatista. o brasileiro te deixou empolgado? Cara, eu ficava pensando assim, se todo mundo consegue, eu também consigo. Daí, tipo, a gente voltou pra casa, né, super empolgado e tal, querendo aprender mais. Ele estava feliz com a colocação Tava. dele, só para te Mesmo entender. sendo mal, Quem estava preocupado era eu de como ele iria agir, sabendo que verdade. tinha 47 e ele Ele ficou em 40º. 40º. Eu disse, filho, tá tudo bem, tá? Eu tentando Nossa. acalentar ele e ele empolgadíssimo. disse, não, pai, eu sou 40º do Brasil. Brasil. Tipo, ele ficou muito mais empolgado do que eu, assim, pela É situação verdade. toda, e eu preocupado em que ele não ficasse chateado, né? E ele demonstrou Personalidade, a fera. demonstrou naquilo lá que, assim, era realmente o que ele queria. A gente voltou muito empolgado de lá e disse, cara, então nós vamos pra O pai cima. começou a fazer obstáculos aí lá em casa. Eu E mesmo até ia então, pedir Até isso. então só tinha o piso, né? Daí ele começou a fazer uns caixotinhos, uns corrimãozinhos. Eu mesmo ia pedir como é que ficou o teu treino depois, sem a Jam Rock. Tu vens treinar em Lajado? O Arroio do Meio tem pista? Como é que Naquela é o época treino? ainda, como ele era pequeno, ainda estava aprendendo, os obstáculos que tem em Arroio do Meio, que tem no Parque dos Jica aqui em Lajado, ainda era, vamos dizer, com grau de dificuldade para ele. Então o que a gente viu? Eu precisava fazer algo em casa que fosse de um nível para ele começar a aprender. Então os caixotinhos mais baixinho, para ele conseguir subir, manobrar, corrimãozinho baixinho também, né? Coisa para ele desbloquear e sair daqueles manobrinhas simples ainda, e realmente começar a manobrar. Então, como a gente já tinha o piso em casa, eu construí em cima do piso os obstáculos com níveis para ele começar Que pai, hein? a gente fez, Que olha, pai, né? Marceneiro. Tá, e agora eu quero que tu conte aqui para nós, pro Elton, pros seguidores, como é que faz para levantar. Eu tô muito curiosa para saber como é que cola, como é que pula e o skate vai junto. vai lá, levanta Como a é que eu vou cabeça pra explicar contar. isso? Existe uma cola chamada Super Bonder, tô brincando. Coisa querida, adorei. Ele tá falando e baixando muita cabeça, gente. Ele não tá tímido, não. Ele tá pensando muito antes de falar. Eu queria dizer isso. Esses caras passam cola. Ele é o Super E agora Bonder. ele veio. Olha aí, pessoal da Super Bonder. Pode patrocinar o menino. Entregou
a fórmula. Entregou a fórmula. Vacilei, foi mal. Mas é super bom ter uma boa cola. Tá? É. Pode ser teu patrocinador. Ótimo, os sapatos e os tênis que agradecem. Como é que eu vou explicar isso? Tenta. É treino? Muito treino. Que o skate, ele tem a madeira de cima, né? O formato. Isso, o formato dele, tem umas curvinhas e tal. Daí, quando tu pula, Tem a lixa em e tem a cima. lixa em cima, que faz o pé grudar mesmo, Lixa sabe? que dá Não aderência. escorregar, Aham, sabe? aham. Daí tem a parte de madeira, a lixa, e daí pra fazer ele levantar, tu tem que pular e arrastar o pé na lixa pra cima. Tipo, como é que eu vou explicar isso? É difícil de explicar assim, É mas é o que faz dar essa aderência ao E movimento. tu aprende isso, treino, repetição. Muitas vezes. Repetição. Eu não consigo contar quantas vezes eu pedi o pai, saiu do chão, pulando assim. E aí, esse daí saiu do chão? Não, tá bom, vou tentar mais um. E esse saiu do chão? Não, vou tentar mais um. Daí assim foi indo, daí eu fui pegando jeito. E já tá fera agora nessa... Agora tá começando a... Isso fica natural os movimentos depois de um tempo que tu tá andando? Fica, pior que fica. Tu já faz com a maior facilidade. Algumas, sim. Tipo a gente aprender a dirigir, né, gente? Anda grudado no volante e depois como é que eu fazia isso? E agora é só evolução. Sim, muito. Muito treino, muita dedicação, foco E essas manobras difíceis tu já fazes, essas outras? Ou tu ainda tá aprendendo essas de subir? Tem todas as manobras tu já está fazendo? Não, tem muitas ainda que Uhum. não, mas também é um grau de dificuldade muito alto, sabe? Sim. Eu tô conseguindo aprender bem rápido. Tipo, eu quero mandar uma manobra. Eu vou lá, vou tentar algumas vezes. E eu acabo conseguindo muito rápido, na maioria das vezes, sabe? Tem facilidade Tenho para bastante pegar. facilidade pra aprender essas E quanto é que tem um prazo assim? Como ele é rápido assim para pegar, isso ele tem um prazo? Tu acha que ele vai conseguir? Não, é que assim, no skate existe muitas variações, né? E são níveis, não são etapas obrigatórias, mas são etapas que cada atleta tem, ou que alguns têm facilidade para algum tipo de manobra, alguns têm facilidade para manobrar em corrimão, outros saltar de obstáculos mais altos, de rampas. Então, ela é bem gradativa, não existe... Pode ser que leve 15 anos, ou pode ser que alguém consiga em 5 anos o que tu fez em 15. Então é muita prática, realmente é muita prática. Ele está num nível hoje considerado para a idade dele muito bom. Hoje ele está a um nível, vamos dizer, a nível nacional, ele está entre os que têm grandes chances no nível nacional, né? Então a gente vê uma evolução dele bem constante. Ano passado ele evoluiu muito, ele está numa idade muito boa de evolução. Só que tem muitos fatores, tem o medo, tem o risco, tem a facilidade de um lado, a dificuldade de outro, então é uma variação muito grande. O skate ele tem muita variação. Só para te ter uma noção, no skate são 4 bases que se fala. A base normal que ele anda, daí ele pode manobrar com o pé da frente, ou ele pode inverter a base de costa, ou inverter a outra base de switch. Então, pode dar a mesma manobra em 4 bases e elas são avaliadas de 4 formas. Uma bem grau de complexo, dificuldade, sim. É muito Coisa que complexo. se a gente ficar aqui, vai ficar horas falando e talvez vocês não vão entender tudo que a gente fala. Resumindo, O pai demorou muito pra aprender. resumindo, Eu ainda não entendo muita coisa, ele também não. A o gente vai guri é aprendendo. bom. Vocês estão vendo que nós temos um talento aqui muito bacana. 1 minutinho já, Elton. Meu, como nós falamos, gente. Como nós falamos, gente. Nós vamos já encerrando o segundo tempo desse nosso bate-papo fantástico com João Augusto Segato, um skatista que já está gravando o nome dele no estado, já está dando voos maiores. Segatinho. Nós chamávamos o teu pai de Segatinho quando ele jogava bola. E depois nós temos que destacar, vou contar que o Segato até parou de jogar bola para ir acompanhar e dar apoio para o filho, para ver como a família é importante. Nós já voltamos.